Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Fala comigo assim, olha, eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Só pega. Foi, pois, Elias e agiu conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Passado alguns dias, o ribeiro secou, porque a chuva cessara de cair sobre a terra. Só que aí, feche seus olhos por um minuto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos achegar à Tua palavra com o coração sedento, com o coração anseloso de receber algo da parte do Senhor. Pedimos ao Teu Santo Espírito que venha ministrar aos nossos corações uma palavra rema, que venha vivificar e trazer vida dentro de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê a sensibilidade suficiente para recebermos tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco por intermédio da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar com você sobre servir é uma decisão. É uma decisão que tem que ser tomada hoje. Nós vivemos dias onde nós enrolamos muito, uma palavra no momento, procrastinamos demais. Quantas coisas que você falou que iria começar na outra semana e nunca começou? Quantas coisas que você falou, não, agora na próxima quinta eu vou estar no culto, e não esteve. Na próxima sexta do clamor eu estarei na sexta do clamor, e não esteve. Nós temos por hábito procrastinar, temos por hábito deixar as coisas para depois. Mas é interessante que nessa passagem que nós acabamos de ler, quando Deus ele vai dar um direcionamento para Elias, ele fala, Elias, vai lá para o ribeiro de Querite. Quando Deus ele manda Elias para o ribeiro de Querite, a palavra ela é clara em dizer que Deus não ia ordenar aos corvos para sustentar Elias. Quando Deus manda Elias ir, Deus já tinha ordenado, já tinha dado ordem aos corvos que sustentassem Elias ali junto ao ribeiro. Eu quero dizer para você que quando Deus ele te dá um direcionamento, Ele não vai liberar a provisão sobre a sua vida. Quando Deus ele te dá um direcionamento, Ele já liberou a provisão sobre a sua vida. A provisão para a construção do templo já está liberada. Já está, querido, deixa eu falar para você, pega essa chave aqui, ó. A única diferença que vai ter é se você vai fazer parte ou não, porque a provisão já está liberada. Agora a decisão de fazer parte do projeto ou não é sua. Deus ordenou aos corvos. Deus tem liberado palavras sobre a sua vida para você abençoar nesse novo projeto. Deus tem chamado você para se levantar como um manutentor desse tempo. Deus tem chamado você para servir. Pastor, talvez eu não tenha um recurso, você tem a sua mão de obra, que é mais importante. Eu estava vendo um vídeo de um pastor amigo meu, lá em Uberaba. Ele estava começando a inaugurar um templo novo, um prédio gigante, maravilhoso, e eles em reforma, e eles em construção para a inauguração, aquela loucura. Só quem já fez a inauguração sabe a loucura que é. E ele faz um vídeo, irmãos, e várias mulheres lá com um rolinho de tinta passando para cima e para baixo, e falando, olha, aqui não é só os homens que ajudam, aqui também as mulheres fazem parte. Aleluia. Sabe por quê? Às vezes nós queremos inventar argumento para não participar. Às vezes nós queremos dizer, pastor, eu não tenho condição financeira, mas você tem o seu tempo para investir nessa obra. Eu tenho certeza que vai precisar furar algum subulão. Não vai, pastor? Vai precisar furar algum subulão. Cadê os valentes? Sabe, querido, eu quero dizer para você, a provisão já foi liberada. Agora, se você não se levantar para ser um provedor, a provisão vai chegar até você. Porque o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, ele é aquele que dá semente ao que semeia. Para ter semente na mão, primeiro você tem que ter disposto a semear. Tem muitas pessoas que reclamam, tem muitas pessoas que falam, poxa, a provisão não acontece na minha vida, o milagre não acontece na minha vida. Fulano abriu uma empresa ontem e já começou a prosperar. Olha, fulano, olha o que Deus está fazendo na vida daquele ciclano. Olha o que Deus tem feito na vida do outro. Deixa eu dizer para você, Deus faz na vida daquele que está disposto a semear a semente. Porque se Deus te der uma semente, você não semear ela vai morrer na sua mão e não vai frutificar. Porque semente, se ela não for para a terra, querido, ela nunca frutifica. Só que o apóstolo Paulo continua, ele vai dizer, vamos voltar para o texto, não fugir não, fique em paz. O apóstolo Paulo ele continua o seguinte, olha, ele dá semente ao que semeia e pão para comer. Sabe qual é o problema?
tem muita gente comendo semente no lugar de pão. Tem muita gente que está comendo aquilo que deveria ser semeado. Querido, deixa eu falar para você, o que você vive, eu vim da parte de Deus para trazer algo para o seu coração essa noite. Aquilo que você está vivendo hoje são fruto das sementes que você semeou lá atrás. Se está ruim a colheita hoje, troca a semente. Se a semente hoje, se a colheita hoje não está te agradando, simplesmente decida trocar a semente. Se a colheita hoje não está te agradando, olha para você e perceba, se você ao invés de comer o pão, você não está comendo semente. Porque os nossos olhos, o nosso apetite, ele nunca cessa de desejar querer comer. Queridos, se tem uma coisa que o homem ele é incansável, é em querer ter mais. Você compra um carro hoje, semana que vem você quer um carro melhor. Você compra uma casa hoje, semana que vem você quer reformar. É pecado? Não é pecado não, querido. Mas o problema é quando você tira aquilo que tinha um propósito para investir naquilo que você quer. Porque quando eu tiro aquilo que é de propósito para investir naquilo que eu quero, eu mato o meu sonho e faço e perco a oportunidade de fazer parte de um projeto novo. Perco a oportunidade de viver aquilo que o Senhor tem me chamado para viver. Então essa noite, entenda algo essa noite, eu quero liberar algo sobre essa vida. Como um profeta de Deus, eu quero liberar algo sobre a sua vida. Deixa eu dizer para você, Deus não vai liberar a provisão sobre a sua vida. Deus já liberou a provisão sobre a sua vida. A provisão já está liberada sobre a sua empresa. A provisão já está liberada sobre a sua casa. A provisão de Deus já está liberada sobre você. Só que Elias, ele teve uma escolha: ir ou não para o ribeiro de Querite. Você tem uma escolha: estar aonde Deus te mandou ou permanecer aonde você quer. Você tem uma escolha, você pode escolher o que você quer fazer. Elias poderia escolher. Deus olha assim: olha, vai lá para o ribeiro, eu vou mandar corvos te alimentar. Que loucura! Corvos é um bicho carnívoro. Como assim corvos trazer carne para alguém comer? É estranho, é difícil de entender. Mas deixa eu falar para você, talvez você não está vivendo seus milagres porque você está tentando entender o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer não é entendido pelo homem, só é vivido. Para de querer entender o que Deus quer. Não, mas como é que Deus vai nos dar esse tempo? Deixa eu te contar um pouquinho da nossa história. Nós, há 4 anos atrás, nós fomos enviados para um bairro chamado Citrolândia. Quem conhece vai saber o que eu estou falando. Era um dos bairros mais mal falados de Betim. Queridos, quando nos enviaram para lá, eu lembro que estava com o pastor Duda, talvez você conhece esse pastor maravilhoso, amo demais ele. O pastor Duda falou assim: olha, nós vamos implantar um prédio lá em Citrolândia, eu estava com uma célula lá. Eu falei: glória a Deus, pastor, vamos implantar um prédio lá. Ele falou assim: nós temos que enviar alguém. Eu falei: glória a Deus, envia alguém. Ele falou assim: nós vamos enviar você. Eu disse: glória a Deus. Eu não enviava o outro para lá. Querido, eu tinha minha casa própria. Morava na minha casa própria, morava perto do prédio que eu frequentava, era líder de céu, minha célula era linda, maravilhosa. Tinha um trabalho maravilhoso, trabalhava na Fit Automóveis. Tinha um salário maravilhoso, na época era CPI da Fit Automóveis. Tinha uma faculdade de engenharia, 100% de bolsa, não pagava nem um centavo para estudar. Querida, minha vida era bacaninha, redondinha, assim, sabe? Você pensa assim: uau, que lindo, maravilhoso, tudo maravilhoso. Aí o Senhor falou assim: agora você vai para lá, e nós fomos. Porque nós decidimos obedecer a Deus. Chegando em Citrolândia, a primeira coisa que Deus falou comigo é o seguinte: olha, a partir de agora você vai precisar de abrir mão do seu trabalho, porque não tem como você trabalhar represando o pastoreando aqui. Eu falei: Deus, minha esposa tinha 2 anos que passava por uma enfermidade. Quem está mais próximo de nós sabe disso. Quando 2 anos nós passamos todos os especialistas, tudo que tem ista, cardiologista, arritmologista, tem ista, nós fomos. Tudo é tipo de ista, 2 anos. Teve um exame que a minha esposa teve que fazer, só tinha esse exame no laboratório lá na Savassi. Valor do exame R$10 mil, eu não paguei nem um centavo. O convênio cobria tudo. E quando Deus me pediu, eu lembro que eu de joelho falei: Deus, eu estou disposto a abrir mão. Mas o senhor sabe, a minha esposa precisa desse convênio. Como é que eu vou fazer só abrir mão? Se no convênio está sendo difícil, imagina agora sem convênio. Deus olhou, irmãos, eu lembro que eu ouvi tudo, eu lembro como se fosse hoje. Deus soprou no meu ouvido a seguinte frase: olha, o que você prefere? Ter um convênio e precisar dele todo mês, ou abrir mão do convênio e ter sua esposa curada? Querido, eu caí, eu comecei a chorar, eu derramei diante de Deus. Eu falei: Deus, eu quero minha esposa curada. Deus falou: então abre a mão. Cheguei no outro dia, eu procurei o meu gestor, falei assim: olha, infelizmente eu preciso que vocês me desligam. Ele olhou para mim e falou assim: você é louco, rapaz? Olha o trabalho que você tem, você é um bom profissional, olha o salário que você tem tudo para crescer na empresa, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa responsável, você tem tudo. Eu disse: não, você não está entendendo, eu preciso que você entenda.
Com muito custo, conversei com o gestor, com o RH, e eles decidiram demitir, desligar, mandar embora. Querido, preste atenção nisso aqui, olha, com uma semana que eu fui desligado, aí veio aquele negócio, agora vamos pro SUS. Peguei minha esposa, quem é esposa e ama sabe, o coração partido, né? Tinha convênio, na hora que quisesse, vamos pro SUS, chegamos no SUS, fizemos a carteirinha, fizemos tudo que precisava fazer, ela passou uma consulta. Deixa eu falar para você, aquilo que nenhum especialista conseguiu identificar, na primeira consulta do SUS, o médico identificou, minha esposa nunca mais teve problema nenhum de saúde. Mas sabe o que é isso? Quer dizer, você decidir obedecer, não tentar entender. Quem tenta entender não obedece. Quem tenta compreender Deus nunca vai obedecer, porque as coisas de Deus parecem loucura. Mas não parou por aí, nós estávamos lá, glória a Deus. Só que o homem sempre tem um plano B. Eu também sou homem, então também criei um plano B. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma empresa para mim. Montei uma empresa. Continuei com a escola e montei uma empresa para mim. Montei uma casa de carne, uma açougue. Amo mexer com carne, churrasco, então se quiser me convida, amo. Irmão, se precisar de arrumar umas carnes bacanas, cola comigo, ó, pessoas picantes de 3 dedos, de gordura maravilhosa, cola comigo, ó, você. Temos canal. Então, queridos, montei um açougue. Quando eu montei um açougue, tocava açougue, ia para a faculdade, aquela correria desesperadamente. Pauleira, morava a 18 quilômetros da igreja, do prédio. Todo dia ia, faculdade, açougue, prédio, faculdade, açougue, prédio. Um dia desses, eu em casa, e eu falar para você, deixa eu falar para você, a maioria das coisas Deus nunca me pediu no culto, Deus me pediu no quarto. Porque Deus, Ele é especialista em falar quando você está sozinho com Ele. Tem muita gente que só quer ouvir na igreja, mas abandona Deus no quarto. Então, lá no meio do meu quarto, Deus falou comigo, agora tem outra coisa que eu quero que você abra mão. Eu falei assim, o que, Senhor? Você abre mão da sua faculdade. Esse é o período de engenharia. Irmãos, 1.890 na época dessa idade, não pagava nem um centavo. Falei, Deus, mas meu sonho de criança é ser engenheiro. Você está brincando comigo? Eu sempre sonhei, irmão, eu sempre sonhei. Amo exato. Você falava os números comigo, eu faço a conta assim. Hoje eu não velho, mas antigamente, você falava os números, eu falava para você resultado na hora. Eu amo exata, amo matemática. Mas Deus falou assim, não, eu não quero engenheiro, eu quero um pastor inteiro. Falei, Deus, o Senhor está pedindo. Cheguei na faculdade, procurei a secretaria e falei, olha, eu quero trancar a minha matrícula, meu problema, você está brincando. Cara, tem pessoas que estudam o ano inteiro para fazer ENEM, para ganhar a bolsa. Você está aqui estudando com uma bolsa de 100%, você está falando, está desistindo, você está bem, não, tá? Fala, não, eu estou bem, o problema eu estou bem demais, eu tenho uma condição que me faz aquilo, não. Eu falo assim, faz isso. Se você trancar hoje, você perde a sua bolsa. Pensa uma semana, mas já queimei o boi, eu tenho que pensar uma semana, eu quero trancar agora, por favor. Sabe porque tem muitas coisas na sua vida que você volta lá atrás, é porque você sabe, mas não tem umas carroças. Tem coisas que passou na hora de você queimar muito tempo, mas você sempre tem um plano B. Você sai, deixa eu ter uma semana para pensar, deixa eu ter um mês para ver se é isso mesmo que eu quero. Ei, com Deus não é assim que funciona, não. Ou você obedece ou não obedece. Não existe meia obediência é desobediência completa. Cheguei na faculdade, trancando essa bolsa, fui tido como louco mais uma vez, mas as coisas de Deus é loucura para o mundo. Mais uma vez fui tido como louco. Fui para casa, continuamos nós, 18 km, casa própria, 18 km no prédio. E o açougue ia bem. Irmãos, pensa num negócio bacana que estava aí do açougue. Só que um belo dia, já até sabe o que aconteceu. Deus falou, agora é a hora de você queimar o açougue. Abre mão do açougue. Irmão, juro para você que dessa vez me deu um desespero no coração. Aí também, irmão, pediu um emprego na vida, te dei. Pediu a faculdade, dei, mas agora o açougue está bacana. Por que o senhor prosperou o açougue então? Aí Deus me trouxe a memória. Quando ele chama os discípulos, eles tinham fracassado na pesca. Deus podia falar para eles, já que vocês fracassaram, bem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Primeiro Deus faz eles experimentar uma pesca maravilhosa, para depois eles abrirem mão de tudo que eles pescou e seguir Jesus. Querido Deus, não falou nitidamente no meu coração, você vai ver o que aqueles homens viveram. Está dando certo, está tudo ótimo, mas abre mão. Só confia. Abrimos mão do açougue, passamos o açougue, mas está bem, glória a Deus. É uma história, você vai entender, daqui a pouquinho, calma aí, talvez você não está entendendo não. Abrimos mão do açougue, continuamos morando no nosso bairro, Jardim das Alterosas, e indo para o Citrolândia, morando, e sempre falando, Citrolândia é de Jesus. Citrolândia é profetizando sobre o lugar. Eu tinha 6 filhos.
porque as pessoas falavam que matava 5 e pendurava 6 para matar à noite. E realmente lá, quando nós chegamos num lugar que não existia guerra de um bairro para o outro, eu lembro que o dia que nós fomos plantar a igreja, o pastor Eduardo era muito doido. Ele tinha um estilo vermelho, não sei se você vai lembrar desse carro, os vidros tudo fumeiro, ele joga dentro do carro e fala, vamos ali. Eu falei, não que nós vamos ali. Nós pegamos e cruzamos os 2 bairros, que não podia entrar um no outro, nós cruzamos os 2 bairros, assim, aqueles vidros tudo fechados, fumê. Os caras tudo olhando para nós, assim, mandando lanterna, e passou tudo, que paz, vamos lá. Conhecia ninguém, nem eu conhecia ninguém, nem ele conhecia ninguém, mas vamos lá, vamos. Ele falou assim, olha, Deus está trazendo para vocês para cá, porque vai trazer paz sobre esse bairro e esse bairro. E quem mora lá vai ficar, e quem mora aqui vai lá. Hoje, nós temos 3 células no lugar que não poderia entrar ninguém. Tem um condomínio, São Marcos, se chama lá, Paquetá, o nome do bairro. Nós temos lá dentro do condomínio um lugar que ninguém queria ter. Hoje nós temos 3 células. Hoje as pessoas de lá vêm para cá, daqui vai para lá, porque um dia alguém decidiu obedecer. Deixa eu te perguntar, por que você está tentando entender ao invés de obedecer a Deus? Sabe, irmão, nós temos que parar de querer entender Deus. Deus não é entendível ao olhar humano. Deus não é entendível. Você vê que loucura. Primeiro ele vai falar com Moisés, Moisés bate na rocha, Moisés bate na rocha, a rocha da água. Depois ele fala com Moisés, Moisés fala na rocha, Moisés fala, bate na rocha, a rocha da água, mas não era para bater, era para falar. Sabe, o nosso maior problema é querer entender, compreender aquilo que Deus quer que nós compreendemos. Nós só queremos que nós vivamos. Deus ele nos aponta o destino, nos aponta o lugar profético, mas Ele não nos aponta o caminho que nós vamos percorrer. Sabe por quê? Depende de mim, de você decidir obedecer. Mas falei com você, tinha uma casa maravilhosa, bacana, pensa uma casinha bacana, 3 quartos, terraço, garagem para 3 carros, uma casa bacana, irmão. Não é para minha glória não, foi Deus que me deu, mas tinha uma casa bacana. Um belo dia Deus falou assim, agora você vai abrir mão na sua casa. A família do meu esposo não sabe, tudo ao redor da casa, mãe, irmão, tudo lá na casa. Pensa aquele dia que você tem que olhar para o seu esposo e falar assim, olha, Deus me pediu mais uma coisa, ela já estou cansado de ouvir Deus de coisa. Não vai dar nunca não, falei, já deu. Tudo que nós temos vem de Deus. E olha, Deus está me orientando a nós abrirmos mão da nossa casa e irmos para o Citrolândia. É o quê? Não, pastoreando Citrolândia, amém, você já está pastoreando, mas morar não, tem 6 filhos. Aquele lugar é perigoso. Falei assim, olha, meio hipocrisia da minha parte. Falar que Citrolândia é de Jesus e não estar lá dentro de Citrolândia com a minha família, nós vamos para lá. Minha esposa, como boa ajudadora, boa companheira, ela fala assim, que dia? Falei assim, vamos arrumar uma casa. Conseguimos uma casa aluguel, abrimos mão na nossa casa própria, para pagar o aluguel de Citrolândia, sem ter trabalho, nem eu, nem ela. Vai ver que loucura. Não tínhamos trabalho, não trabalho, né? Eu sou integral, sou por conta da igreja. Não tínhamos trabalho, a igreja não tinha dinheiro, isso aí com 1 ano e meio de igreja, tá bom? Tem 1 ano e meio de igreja, você sabe que é começo, você está quebrando pedra, você está destruindo muita pedra ainda. Abre mão do trabalho, abre mão da casa, abre mão da faculdade, abre mão do açougue, abre mão de tudo para morar num lugar que eu conhecia 3 pessoas de aluguel, trouxe os meus filhos tudo para lá, e eu vou falar para você, eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu tenho sido feliz esses 3 anos e meio que eu estou lá no Citrolândia. Glória a Deus. Irmãos, tudo que eu precisei, Deus proveu na minha vida. Chegamos em Citrolândia, começamos em um prédio menor que esse. Nós fomos para Citrolândia com 6, 7 pessoas, uma família. E as coisas começaram a acontecer, Deus começou a fazer. Precisamos de mudar para um prédio maior. Quando nós fomos para um prédio maior, eu lembro que o aluguel do prédio era R$1.500 e a entrada da igreja era R$750. O aluguel do prédio era o dobro das entradas. Mas eu falei assim, você vai para lá. Chamei a liderança, uma pessoa. Falei aqui, ó, Deus está falando comigo que nós precisamos descer para um prédio maior. Ele olhou para mim e falou, pastor, mas o prédio que nós estamos, não está conseguindo encher ele. Eu falei, por isso mesmo, Deus está chamando nós para ir para um prédio maior. Eu falei, pastor, mas é loucura, nós não temos dinheiro para pagar, por isso mesmo, o dinheiro não é nosso, é de Deus, nós vamos para um prédio maior. Vamos lá, irmão, nós assinamos o contrato. Do dia da inauguração até o dia que nós saímos, eu vou falar que nós saímos desse prédio, nunca faltou pessoas dentro desse prédio. E o trem começou a ganhar proporção, começou a crescer, começou a avançar. Tinha um lote, 4 lotes acima do prédio. Não voltava para lá, não fica lá, não, peraí, calma aí. Tinha um lote, 4 lotes acima do prédio. Um dia nós oramos toda terça-feira. Um dia de oração, Deus liberou uma palavra e falou que ele iria usar aquele lote. Olhei aquele lote assim, que lindo, maravilhoso. Valor do lote, R$100 mil.
Sabe quanto nós tínhamos em caixa? Nem R$1. A conta fechava. Aluguel, água, luz, internet, ajuda de custo também tem minha família para sustentar, 0 a 0. Deus falou, lote aceso. Liguei para o proprietário do lote e falei assim, eu gostaria de conversar com o senhor está vendendo lote, eu mesmo, gosto de conversar com o senhor. Ele falou assim, você quer comprar, tem interesse mais, pode ficar, não tem interesse em comprar o seu lote. Ele falou assim, que hora que você pode vir? Eu falei assim, vem no domingo após o culto. Depois do culto você está um leão, irmão. Vem depois do culto comigo. Ele chegou lá, 9h05, ele estava na porta do prédio. Recebi ele, entrei para ele numa sala, eu e ele, agora eu já tinha uma equipe, já tinha 4 líderes. Glória a Deus. Entramos para dentro de uma sala, sentei com ele e falei assim, olha, eu tenho interesse em comprar o seu lote. Quanto se vale o seu lote? Ele, 100 mil. Não tem como te dar 100 mil. Ele, o que você pode pagar no meu lote? Posso pagar 80 mil. Você tem uns 80 mil para pagar à vista? Eu não tenho 80 mil. Você tem que dar para dar, você dá de entrada? Eu nada. Ele, mas você me chamou aqui para quê, meu filho? Eu falei, eu quero comprar o seu lote, mas você não tem dinheiro para dar a entrada. Você não tem dinheiro para pagar. O que você quer fazer? Qual é a proposta que você tem para me fazer? Eu tenho uma proposta para fazer e é só ela. Você aceita, decidiu aceitar ou não. Ele, qual que é a proposta? Eu falei, olha, eu vou te dar 80 mil reais no seu lote. Isso era no dia 18 de dezembro, 18 ou 20 de dezembro. Eu falei, olha, vou te dar 80 mil. Dia 5 de janeiro, eu te prometo que eu te dou 5 mil reais de entrada. E dia 18, eu sei que foi um ano certinho, 18 ou 20 de dezembro, eu te dou os outros 75 mil. Não tinha R$1 em caixa, irmãos. Falei, pode vir, pode agora, vamos fechar agora. Ele falou assim, não, eu tenho que pensar, isso é loucura. Meu lote vale 100 mil, você me ofereceu 80. Eu falei, não, vamos fechar. Ele, não, me dá uma semana. Eu falei, uma semana. Domingo que vem depois do culto. Vem antes não, senão você mata a minha frente. Depois do culto, vem cá. Ele foi embora. No outro domingo, ele chega lá depois do culto. Eu falei, se já vem, já é uma notícia boa. Ele chega depois do culto, aquele culto avivado, cheio da presença de Deus. De repente, eu sento com ele na mesma sala. Ele fala assim, rapaz, eu tenho que te contar um negócio. Eu falei assim, eita glória. Quando eu passei lá em frente ao lote, você acredita? Quando eu olhei para o lote, eu vi uma igreja construída. Eu falei, sim, é nosso. É nosso. Eu falei, e aí, você aceita a minha proposta ou não? Ele falou, aceito. Vamos no cartório. Vamos no cartório, fizemos um contrato de compra e venda. O lote tinha escritura, eu tinha que pagar, né, irmão? Não tinha pagado ainda. Vamos no cartório, assinamos o contrato sem nem. Pensa na doideira, irmão. Nem R$1 no caixa. Eu tinha agora cerca de 10 dias para levantar 5 mil e cerca de um ano para levantar 75 mil. Talvez você tenha 75 mil reais parado. Eu procuro o pastor, tem muita coisa para fazer lá. Mas para quem não tem é muito dinheiro, irmão. Não tinha nada. Fechamos o contrato. Dia 5, os 5 mil estavam na mão dele. Dia 20 de dezembro. De tudo que eu não tinha abrido mão, só não tinha abrido mão do meu carro, dobrou. Chegamos no dia, aproximando a data de acertar, e eu tinha proposto no meu coração que eu ia fazer uma oferta de 20 mil reais, e Deus fez exatamente faltar os 20 mil reais que eu falei que eu ia ofertar. De 75 tinha 55 mil. Eu falei, Deus, eu não tenho, você tem o seu carro. Eu não tenho meu carro, mas eu preciso do meu carro. Passou, eu preciso de carro para ir para lá e para cá. Eu falei, amém. Vendi o carro. Ofertei o carro. Ofertei. A única coisa que eu tinha ainda agora era o carro. Agora é assim os meninos. Deus, se eu quiser os meninos também, não vamos. Já levou esse ano. Vendi o carro, ofertei os 20 mil reais, pagamos o lote. Eu li a igreja, falei, não, vamos lá para o lote orar. Vamos para o lote orar. Era um lote aqui e o outro vago do lado. Vamos orar no lote. Chegamos no lote para orar, aquele reunião de gente que vem te orando, gritando, pulando, glorificando, alegre demais. Aí do nada sobe uma pessoa, falei, vai nos assaltar, misericórdia, gente. Sobe um homem escuro que eu nunca tinha visto, ninguém tinha nunca visto aquele homem. Ele só fala assim que eu não sei porquê, mas Deus mandou eu vir aqui. Eu amém, se é Deus que mandou, não vai roubar, que Deus não manda roubar ninguém. O que Deus mandou? Deus mandou falar para vocês que está entregando nas suas mãos hoje o lote do lado. Eu falei, glória a Deus. É nosso. Irmão, naquele mesmo dia, era noite, no outro dia eu procurei o telefone da dona do lote. Eu falei assim, se Deus falou, é meu. Vou ligar. Sabe quanto que nós tínhamos? Nada. Deu real. Peguei o telefone no outro dia, liguei para a proprietária e falei assim, olha, só tem um lote, comprei um lote lá da outra senhora, nós vamos construir um templo, vamos fazer uma igreja maravilhosa, só que vai montar estacionamento para os carros, só não quer vender o seu lote para fazer estacionamento, não. Desse jeito. A mulher falou assim, uai, eu quero vender assim. E quando você vai ficar no lote, 120 mil reais, eu falei assim, não, o senhor só não está entendendo, é para a igreja, não é para mim não.
A igreja tem dinheiro não, filho. Ela não, o mínimo que eu posso fazer para você é 100 mil. Eu falei assim, não, você não está entendendo, é para a igreja. Deixa eu falar para a senhora. Eu vou orar e a senhora vai me vender esse lote da senhora por 80 mil reais. E a mulher é católica. É católica? Poxa. Tá bom. Desligou o telefone, mostrou muito interesse. Passa um mês, meu telefone toca, eu vejo lá, lote novo. Ela está me ligando. Atendi ela falou assim, qual é a proposta que você tem para fazer? Algo aconteceu, eu quero muito vender esse lote para vocês. Mas nós não temos dinheiro nenhum. Eu posso comprar seu lote financiado. Eu posso pagar a senhora uma parcela de R$ 1.500 por mês. Mas não tinha esses 1.500 não, meu moço. Mas pela fé, se Deus mandou, vai ser nosso. Eu posso pagar. Quanto você tem para dar de entrada? Assim, mas aí fica difícil, filho. Eu preciso de dinheiro para poder investir. Eu falei assim, olha, eu preciso do seu lote para fazer um estacionamento. Você precisa de dinheiro, eu preciso do seu lote. Eu estou te dando a minha palavra. Todo dia 20 do mês, eu deposito R$ 1.500 na sua conta. Eu falei, eu tenho que conversar com meu esposo. Eu falei, conversa. Eu tenho o que quiser, eu não conversa não. Essa mulher sentou, conversou com o esposo dela, passa 3 dias, o telefone toca, eu vejo o lote, eu falei, olha, se não quiser, você tem ligado. Se está ligando é que tem interesse. Você pedir que nós podemos ir no cartório, assinar o contrato. Hoje, uma igreja, com 4 anos, nós vamos fazer 5 anos. Hoje nós temos um patrimônio de R$ 260 mil em lotes. Agosto de 2024. Nós vamos iniciar a nossa história. Fizemos um orçamento. Compartilhei algumas coisas, pastor, nós sempre compartilhamos algumas coisas. Nosso orçamento para a construção do prédio vai girar em torno de R$ 400 mil. Nós não temos R$1 no caixa, mas deixa eu te perguntar, você tem dúvida que nós vamos construir esse prédio? Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Começamos a fase de projeto. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, R$ 26 mil. Preciso dizer que nós não tínhamos R$1 no caixa. Talvez você procurou sua tesoureira, talvez aqui vocês estão com os milhares no caixa, não tem realmente, não tem. Falei, Deus, olha, eu quero fazer tudo certinho, eu quero ter projeto de tudo, eu quero fazer com o meu sonho. Eu quero um projeto. Deus falou, vai ter um projeto. Nós precisávamos de R$ 26 mil para fazer os projetos arquitetônico e estrutural. Nós fomos abençoados com o projeto arquitetônico e estrutural, R$ 26 mil. Aí tinha uma terraplanagem para fazer, 100 caminhões de terra para tirar. R$ 14 mil, irmãos. Eu achava que difícil era comprar um lote, difícil é construir. Comprar um lote. R$ 14 mil para tirar, fazer a terraplanagem, deixar o lote plano para começar o tempo. Está falando, pastor, só está falando, você não pregou ainda. Calma, filho, vai acabando, peraí. R$ 14 mil para poder fazer a terraplanagem. Eu lembro que mandei no grupo do prédio, falei assim, gente, olha, nós precisamos fazer uma terraplanagem. Nós somos só pessoas humildes, nós não temos nenhuma pessoas de salário de 10, 15 mil que nem vocês aqui, amém? Não temos, nós não temos, pessoas humildes. Mandei no grupo assim, nós precisamos de R$ 14 mil para fazer a terraplanagem. Irmão, com 3 dias, R$ 14 mil estavam na conta e nós fizemos a terraplanagem. Oh, glória! Amém! Deixa eu dizer para você, para de entender aquilo que Deus quer fazer, decida obedecer a Deus. Toma uma decisão hoje, decida seguir. Sabe como é que Deus faz? Tudo que Deus faz é por intermédio de homens e mulheres que decidem seguir. Tudo que Deus faz é por intermédio de homens e mulheres que tomam uma decisão. Servir, querido, você não precisa ficar, ai, será que eu tenho capacidade? Ah, será que eu mesmo? Você tem que decidir, falar, eu mesmo, Deus chamou eu. Ele escolheu, me escolheu para servir nesse tempo. Você quer ser resposta para esse barco? Quando você quer ser resposta para esse barco? Até o mundo que quer. Decida servir hoje. Decida hoje deixar Jesus consumir você. Você não precisa ter fé para concluir. O nosso maior problema, pastor, é que nós queremos ter fé para concluir. Você só tem que ter fé para começar, o resto é Deus que faz. Você não precisa, irmão, se vocês precisarem esperar ter tudo em mãos para começar, isso ainda é milagre, isso é você que está fazendo. E talvez você não está vivendo a restauração da sua família porque você está esperando você fazer. Talvez você não está vendo a sua empresa prosperar porque você está esperando você fazer. Talvez você não está vendo as coisas acontecer do jeito que você sonhou e que Deus falou para você, porque você está esperando você ter condição de fazer. Elias não tinha condição nenhuma de fazer, afinal, ele iria ter que depender de povos.
Deixa eu falar para você. A melhor coisa que tem para o homem é viver na dependência de Deus. Servir é uma questão de obediência a um chamado de Deus. É uma questão de direção divina. Sabe, querido? O Senhor, Ele te chamou, você colocou você nesse exato lugar que você está. Deus te chamou você para viver esse tempo que esse prédio está vivendo. Deus te chamou você para essa geração, nesse lugar. Se Deus fez tudo isso é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito. Quantos aqui, deixa eu fazer uma pergunta, quantos aqui tem certeza que Deus chamou você para congregar nessa igreja? Levanta a mão, por favor. Só você que tem certeza, meu, levanta a mão bem alto aí para ver você. Querido, preste atenção, fica só a mão levantada, na baixa não, exercício para você. Se Deus chamou você, colocou você numa igreja em célula, sabe por que Deus fez isso? Porque Ele quer que você lidere uma célula, porque o servir começa na liderança. O servir começa quando você decide liderar. Quando você decide abrir a porta da sua casa para receber a arca da aliança. Sabe, Obed-Edom, quando ele recebe a arca da aliança, Davi tinha acabado de perder um dos seus servos, porque tentou tocar na arca, segurar a arca que tendeu a cair. Obed-Edom, Davi ficou com medo de levar a arca para a sua cidade. Obed-Edom fala assim: traz para minha casa. Obed-Edom coloca a arca da aliança no meio da sala dele. Obed-Edom tinha filhos, tinha crianças. E eu não sei, aqui as crianças mais comportadas, mas isso entrou antes. Você colocar alguma coisa, e principalmente você falar, não encosta, não, elas vão encostar. Elas vão lá. Obed-Edom levou a arca que Davi teve medo de levar para a cidade de Davi, colocou no meio da casa dele, ninguém morreu, pelo contrário, Obed-Edom e toda a sua família foram abençoados. Sabe por que talvez as coisas não estão acontecendo? É porque você não está disposto a levar a arca para dentro da sua casa. Querido, desde quando eu me converti, de prova, sempre eu tive célula na minha casa. Hoje a minha casa tem uma célula toda segunda-feira. Eu sempre tive célula na minha casa, sempre que Deus me deu um direcionamento: filho, vai, eu vou. Filho, faz, eu faço. Sabe que o maior problema, sabe o que o diabo ele usa? Nós estamos tão fascinados com o pecado que o diabo está querendo parar nós com o pecado. Sabe o que o diabo está parando na igreja hoje? Com a dúvida. Ele usa a dúvida para parar. Tem pessoas que estão aqui dentro, que estão paralisadas, porque o diabo plantou dúvida no seu coração. Dúvida se Deus te perdoou de verdade. Eu não sei porquê, mas Deus queimou no meu espírito aqui. Agora tem pessoas aqui que não têm certeza que foi perdoada por Deus ainda. Tem pessoas aqui dentro que elas se acham indignas do perdão de Deus. Dúvidas se você realmente está preparado para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Dúvida se o milagre vai acontecer na sua casa, filho. Enquanto você tiver dúvida, o milagre nunca vai acontecer. Enquanto tiver um pingo de dúvida no seu coração, o milagre não vai acontecer. A fé cristã evangélica é carregada de sinais claros de rendição. Nós precisamos entender bem essa realidade da palavra de Deus e como ela se aplica em nossas vidas. Querido, se nós não entendemos a realidade da palavra de Deus, não entendemos que a vida com Deus é uma vida de obediência. Pastor Helder fala uma frase que eu sou apaixonado por ela, que é a seguinte: aonde a sua fé não te leva, a sua obediência te leva. Aonde talvez você fale assim: meu Deus, é muito grande, mas a minha obediência me levou a estar lá. Deixa eu dizer para você, Deus tem coisas maravilhosas para fazer nesse lugar. Deus tem uma população para ser alcançada, tem pessoas para serem transformadas, tem pessoas para serem mudadas. Sabe por que o Senhor colocou no coração do seu pastor um tempo novo? Porque esse prédio não vai comportar o que Deus vai fazer. Querido, nós estamos prestes a viver um avivamento, vai arrebentar as comportas no Brasil. E se nós não estivermos preparados, nós vamos perder esse mover de Deus. Querido, nós temos que estar preparados. Primeiro, nós temos que ter liderança preparada. Você tem que se levantar. Segundo, nós temos que ter estrutura. Imagina Deus vai mandar 500 pessoas. Como é que vai comportar 500 pessoas aqui, querido? Vamos ter que fazer 10 cultos no domingo. Deixa eu dizer para você, o que Deus está colocando no coração do seu pastor é só sinal daquilo que ele vai fazer lá na frente. Agora Deus ele precisa de homens e mulheres que entendam o coração do pastor e decidam viver a fé do pastor. Precisa de homens e mulheres que decidam se posicionar e caminhar lado a lado com o pastor. Talvez você pergunte: pastor, e como nós trabalhamos isso na prática da igreja? Eu quero usar um exemplo bem claro. Eu garanto para você que vai terminar na hora certinha, não vou atrasar. Eu quero usar uma igreja, a igreja de Antioquia, como exemplo. Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo número 19, capítulo número 11, verso de número 19.
Atos 11, 19. A partir do 19. Os que foram dispersos pela perseguição desencadeada por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão os judeus. Havia entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando ao Senhor. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Tal notícia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Ao chegar, ele viu a graça de Deus e alegrou e exortou todos a que permanecessem no Senhor com propósito de oração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para trás para buscar Saulo, e encontrando-o conduziu a Antioquia. Durante todo um ano se congregaram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles de nome Ágaba, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos determinaram mandar a cada um, conforme as suas posses, ajuda aos irmãos da Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por intermédio de Barnabé e Saulo. Pensa na igreja que nós temos que nos inspirar, ela é essa igreja de Antioquia. E a primeira coisa que nós temos que entender, o servo de Cristo, ele enxerga os problemas como uma oportunidade de crescimento. Querido, a Bíblia vai dizer que começa Estevão, ele é o primeiro mártir, ele é apedrejado e começa uma perseguição sobre os cristãos. Eles são dispersos, eles começam a se espalhar e proclamar o Evangelho. Aquilo que para muitos seria um problema, uma perseguição seria um problema, mas para os discípulos foi uma oportunidade de levar o Evangelho a outras cidades. Deixa eu dizer algo para você profeticamente nessa noite. Aquele maior problema, o problema que você está vivendo hoje, a luta que você está vivendo hoje, quanto maior ela for, maior é a oportunidade de você ver o milagre de Deus na sua vida. Porque quanto maior o problema, querido, maior o milagre. Olha, todo Davi vai ter um Golias na sua vida. Mas Golias não é feito para matar Davi, Golias é feito para promover Davi. Esse problema é para te promover, não para te parar. O problema é que nós deixamos os problemas nos parar. Nós deixamos os problemas, os medos nos parar, nos paralisar. E muitas das vezes nós nos paralisamos e pensamos: Deus, parece que as coisas não acontecem. Deus, parece que eu não ouço mais a sua voz. Deus, olha o tamanho desse Golias. Deus fala assim: olha, o Golias está aí para te promover, mas você não se levanta para derrubar Golias. Deixa eu falar para você: ninguém sentado, ninguém deitado derruba Golias. Pessoas que derrubam Golias são pessoas que se levantam, olham para Deus e falam: Senhor, eu vou em teu nome, a causa é do Senhor, a causa não é minha. Entenda, querido, as lutas que nós passamos diariamente, elas servem para produzir em nós fé. O evangelismo contextualizado, realizado por pessoas altruístas, positivas, torna-se contagiante. Pessoas que têm a capacidade de olhar além dos problemas. Sabe por quê? Aqui não, eu vou falar da igreja que eu pastoreio, eu falo sempre isso lá. Sabe por que nós ainda não, Citrolândia tem 43 mil pessoas. Eu falo que eu ainda vou ver com os meus olhos aquele lugar incendiado de Deus. E eu falo para a igreja: sabe por que ainda nós não vimos esse lugar incendiado? É porque nós deixamos as nossas lutas diárias nos parar. Aqui não acontece isso, mas lá acontece. Qualquer probleminha, a pessoa vem: pastor, não estou aguentando mais, eu vou desistir. Aqui não acontece não, pastor. Mas lá você tem que passar o que eu passo lá. Pastor, eu vou sair do louvor, pastor, parece que o negócio está fluindo, pastor. Pastor, o diaconato, não vai lá, não, pastor, não está dando certo, não estou aguentando mais. Pessoas que são paralisadas pela adversidade nunca vivem o milagre de Deus na vida delas. Porque enquanto, deixa eu falar para você, você tem a escolha de ir ou ficar. Eu decido ir. Eu decido caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte, porque é inadmissível que um profeta morra fora de Jerusalém. A nossa missão aqui é cumprir a missão de falar de Jesus de forma natural em todas as cidades e com todas as pessoas. Você tem uma missão, querida. A sua missão é falar de Jesus para essas pessoas. Para de olhar só para as suas coisas, para de olhar só para você.
Comece a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Comece a obedecer a Deus. Comece a obedecer o direcionamento de Deus. Comece a obedecer a voz de Deus. Talvez você fale, pastor, mas Deus ele não tem falado comigo. Mentira, querido. Deus tem falado. É você que tem dificuldade de obedecer a Deus. O problema não é Deus falar, o problema é nós obedecermos o que Ele fala, que nós queremos ouvir o que nós queremos. Nós queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Nós queremos, irmãos, nós ser humano, nós gostamos de nos vitimizar. Coitadinho de mim, nada dá certo comigo, oh meu Deus do céu. E Deus, você não vai ver na Bíblia, na história da Bíblia, eu quero que você que é bom de Bíblia, me mostra uma pessoa que teve uma resposta de Deus depois de se vitimizar. Não tem. Então você precisa se levantar, você precisa entender, decidir enxergar os seus problemas como uma oportunidade de crescimento. Segundo, você precisa estar convencido que a aprovação vem de Deus. Você não tem que esperar a aprovação do homem. Eu fico vendo as pessoas dentro da igreja querendo aprovação, querendo palminha, querendo tapa nas costas, querendo cafuné na cabeça. Irmãos, para com isso, pelo amor de Deus. Sabe, Deus vai te usar você para abençoar nesse tempo, mas não fica querendo a aprovação do pastor. Entenda algo, talvez ele nem vai saber que foi você que fez, mas Deus sabe, foi você. Você não tem que buscar tesouros nessa terra, você não tem que buscar a aprovação do pastor, você não tem que buscar a aprovação do seu líder, você tem que buscar a aprovação de Deus. Você tem que entender que se você está fazendo é porque Deus está te dando uma oportunidade nesse tempo de fazer algo. Deus está te dando uma oportunidade nesse tempo de ver algo diferente. Sabe? A mão do Senhor estava com eles. E coisas maravilhosas. Era uma igreja aprovada por Deus. Entenda algo, Deus só coloca a mão sobre uma obra que Ele aprova. E se a mão de Deus está sobre essa casa, é porque Deus tem aprovado a obra que está sendo realizada nessa casa. É porque Deus ele tem aprovado os sonhos que Ele tem colocado no coração do seu pastor, no coração dessa liderança. E porque a mão de Deus está sobre essa casa, vocês vão ver, queridos, conversões de vidas que você... Deus vai trazer uma pescaria que vocês não estão entendendo o que Deus vai fazer. Aquelas pessoas virão, as pessoas entrarão nesse lugar, essas pessoas sentirão a presença de Deus. Essas pessoas, eu quero declarar, a partir de hoje, vocês vão ver culto após culto, pessoas prostradas perante esse altar, chorando, dizendo: Deus, eu quero entregar não só minha vida, eu quero entregar tudo ao Senhor, eu quero dedicar a minha vida, a minha casa, os meus filhos ao Senhor. Pessoas que vão se arrepender de tal forma que o mundo lá fora não vai entender o que aconteceu com elas, mas o nome do Senhor será glorificado, porque aonde a mão de Deus está, ali existe conversão, ali existe pecador que se arrepende dos pecados. Segunda coisa, porque a mão de Deus está sobre esse lugar, vocês vão começar a ter uma visão mais missionária. Sabe qual é o nosso problema dessa visão missionária, pastor? Nós pensamos em visão missionária em sermos enviados para a África. Querido, quer ver uma visão missionária? Abra a porta da sua casa para ser um lugar, um ponto de apoio para a pessoa se convertir. Abre a porta da sua casa para ser uma extensão da igreja. As pessoas que não vêm no prédio vai na sua casa, vai se converter lá. A sua família que às vezes tem preconceito de igreja, vai dentro da sua casa e fala: opa, tem algo diferente, e vai se converter lá. Abra a porta da sua casa, porque quando a mão de Deus está, querido, nós temos uma visão missionária. Nós precisamos da unção do Senhor para prosseguirmos nesses dias tão difíceis. Não precisamos da aprovação de outros crentes. O importante não é o que os crentes pensam de nós, e sim o que Deus pensa ao nosso respeito. E para encerrar, querido, se você decidir servir hoje, entenda algo: você vai promover um ambiente de graça e aceitação de pessoas. Vocês vão precisar aceitar os traficantes que vão entrar aqui dentro. Vocês vão ter que precisar aceitar as mulheres que faziam vidas e vão entrar aqui dentro. As mulheres com história de homens, com história de adultério, de vício. Pessoas, deixa eu dizer algo, não sei porquê, mas o Senhor ministrou no meu coração, eu vou dizer para vocês. Vocês vão ter que aceitar pessoas que já passaram em 10 igrejas e deram convívio nas 10 igrejas e vão ser transformadas aqui dentro em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão ter que ter um coração de aceitação, disposto a aceitar pessoas.
Vocês vão ter que ter disposto a aceitar aqueles que ninguém quer. Deixa eu dizer para você, o maior exército da história de Israel, talvez você nunca ouviu falar desse maior exército, o mais glorioso da história de Israel, é o exército de 400 homens que Davi levantou. Davi, ele fugiu, ele entrou dentro de uma caverna que chama Caverna de Adulão, e começou a ir para aquela caverna os medrosos, os endividados, os rejeitados. 400 homens desse jeito. Quem queria esses homens da equipe? Levanta a mão para a gente conhecer você. Só os medrosos, só os rejeitados, só aqueles que ninguém dava nada para eles. 400. Mas Davi estava fugindo. Davi naquele momento também estava sendo medroso. Sabe por quê? Que a gente fala para você? Deus vai colocar do seu lado pessoas igualzinhas a você, porque ferro se afia com ferro. Olhe para você quando Deus colocar pessoas difíceis do seu lado. Não reclama da pessoa, fala: Deus, o Senhor está me colocando na frente do espelho, eu preciso de mudar, eu preciso de ser transformado. Porque nós temos mania de reclamar. Quando a pessoa vem, a pessoa começa a dar trabalho. Não aguento mais fulano, não, meu Deus do céu. Querido, deixa eu falar para você, Deus está colocando um espelho na sua frente, é você. Talvez você não consiga se enxergar, Deus está ampliando o seu foco, colocando um espelhinho. Tem pessoas que precisam ouvir o que eu vou dizer daqui a pouco. Cada ferida que Deus curar na sua vida é um ministério que Ele abre na sua vida. Tem mulheres aqui dentro que já passou por abusos sexuais. E só você sabe a dor de passar por abusos sexuais. Deixa eu falar para você, Deus está te curando nesse tempo. Porque tem muitas mulheres lá fora que passaram pelo mesmo que você passou. E precisa de alguém que sentiu o que ela sente para acolher elas nessa casa. Não, eu estou falando com você, é sério. Tem mulheres aqui dentro que eu tenho certeza disso. Tem mulheres aqui dentro que em algum momento da vida passou por abusos sexuais. E você tem ódio da pessoa que te abusou. Você sente nojo daquela pessoa. Você já chegou até a questionar a Deus por que você passou por aquilo. Deixa eu falar para você, Deus está te curando nessa noite. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Deus está te curando nessa noite. E essa noite Deus está te abrindo um ministério para acolher pessoas que foram abusadas, para acolher pessoas que estão lá fora sofrendo, mulheres que estão lá fora querendo tirar a própria vida, mulheres que estão lá fora pensando em dar cabo na sua vida. Sabe, querido, cada ferida que Deus cura na sua vida é um ministério que Ele abre, é uma nova oportunidade para você olhar para essas pessoas com o olhar de quem já viveu. Não basta falar que sabe, tem que ter cicatriz para mostrar. Não basta, eu sei, então você sabe nada, você não passou por isso, mostra a sua cicatriz. Eu quero ver a sua cicatriz, mostre-me o que você viveu. A igreja não é o seu prédio, a igreja são as pessoas, e estamos aqui para servir essa pessoa. Nós servir a igreja e servir como igreja. É por isso que o Espírito Santo, Ele nos concedeu os dons. Deus, Ele nos deu os dons para nós servirmos a igreja e servirmos como igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta, tinha muita coisa para te falar, mas infelizmente o tempo não nos permite. Fazer uma pergunta, você está disposto a obedecer? Está disposto? Queridos, eu tenho certeza que tem pessoas aqui dentro que Deus está falando nesse exato momento de carros que você já deveria ter queimado, de carroças, de bois que você já deveria ter queimado e você não quer. Tem pessoas aqui dentro que Deus está falando, tem certeza que Deus está falando no seu coração, mas já para você ter abrido mão há muito tempo que você não abriu. O pastor está falando para mim abrir mão do meu serviço, eu estou falando para você abrir mão de nada, mas se Deus mandar, filho, o que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus? O que tem impedido você de viver o seu milagre? A obra vai acontecer, esse prédio vai crescer, o novo templo será construído. Eu vou falar mais uma vez, só uma coisa que vai depender, é se você vai fazer parte ou não. É se você vai fazer parte ou disso ou não. Ele não tenha dúvida, esse lugar será transformado. O Brasil vai viver um avivamento nesses últimos dias, está muito próximo desse avivamento. Vocês vão ver pessoas saindo pela janela nesse lugar, pessoas entrando desesperadamente, que nem emocionada não, mas é porque tiveram revelação do poder de Deus, entrando desesperada para entregar a vida para Jesus. Querida, a pergunta é: você vai participar, vai ser um dos que está orando por esse avivamento ou não? Você vai ser um dos que vai cuidar dessas pessoas ou não? Porque se você não cuidar, sinto muito decepcionar, Deus vai levantar outro para cuidar. E não se assusta, pastor, deixa eu falar para o seu alvo, não se assusta. Obra de Deus não tem fila. Se quem está não quer fazer, Deus envia quem quer fazer, não se assusta não.
Não se assusta. Se quem está aqui não quer fazer, Deus vai enviar lá de fora para fazer. Querido, tem muitas pessoas lá fora que só precisam de uma causa para entregar a vida toda. Eu estou cansado de ver adolescentes de 14, 15 anos dando a vida dele por tráfico de droga por causa de uma causa. Quem tirar para o reino de Deus, Deus tem muitas pessoas para enviar para essa obra. Depois não reclama, nossa, eu estou aqui há tanto tempo, fulano chegou ontem, chegou e teve disposição. Você nunca teve disponível para Deus. Você queria fazer do seu jeito e nunca vai ser do seu jeito, sempre será do jeito dele. Com Deus não tem como negociar. Deus, eu faço, mas se fosse ele vai falar, não vai fazer então, porque é do meu jeito. É do meu jeito, não é do seu jeito. Talvez você fala, Deus, eu quero um sinal. Se for para me fazer, manda fulano do meu lado. Fala, Deus fala assim, não vou mandar fulano do seu lado, porque você não vai pegar pessoas prontas, você vai gerar. Para de querer pessoas prontas. Nós temos líderes de célula que quer pessoas prontas. Nós temos líderes de louvores que quer pessoas prontas. A obra de Deus, ela é geracional. Vai gerar vidas, vai gerar pessoas, vai gerar milagres. Para de querer as coisas prontas do seu jeito. Sabe, Deus ele tem um tempo sobrenatural para essa igreja. Nós precisamos servir com o que nós temos e com o que nós somos. Como nós somos chamados, com o propósito que Deus colocou em nós. Você foi feito para servir. E eu quero te dar uma certeza essa noite. Você foi feito para ser resposta. Sabe, mas o problema é que tem muitas respostas que estão ocultas. Não porque Deus está ocultando, mas porque nós estamos nos omitindo. Porque nós estamos nos escondendo. Você foi chamado para ser resposta para essa geração. Você foi chamado para ser resposta para essa população. Queridos, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, através da sua vida. Espírito de Deus, Espírito Santo. Tem pessoas aqui essa noite que precisam ser curadas. Eu não entendi, até eu chegar aqui, eu confesso para você, que eu não entendia qual cura as pessoas que estavam aqui cristãos. Eu sabia que precisavam ser curadas, mas qual cura eu não tinha entendido ainda. Mas agora Deus ele traz certeza no meu coração da cura que você precisa. Talvez a cura que você precisa sejam cura ministeriais, porque você já foi ferido e decepcionado por líderes, e hoje você tem dificuldade de entregar o seu coração ao seu pastor. Hoje você tem dificuldade de se submeter a uma liderança, porque você está sempre com o pé atrás. Fala assim, olha, e se eu me submeter e me decepcionar de novo? Deixa eu dizer para você, Deus te curou para que você cure pessoas que estão frustradas lá fora. Deus te levantou para viver algo sobrenatural, para marcar esse tempo. Mas a pergunta é, você está disposto a obedecer? Para de falar com Deus que Ele está falando com você, querido. Coração, Ele dói dizer isso para você. Assuma que na verdade Deus está falando com você que está disposto a obedecer a Deus. Quantas vezes que Deus já falou com você algo e você falou, Deus, não, posso não. Quantas vezes que Deus já falou com você, faz isso, e fala, Deus, eu não sou capaz, eu não posso. Eu consigo ver, se você conseguisse, queridos, eu não mexo com a emoção de ninguém. Quem anda comigo sabe disso. Sabe, até porque eu estou cansado de ver pessoas rolar no altar emocionadas, no outro dia não mudar nada, não gosto de mexer na emoção de ninguém. Mas se você conseguisse ver o que eu estou vendo aqui agora, há uma presença, Deus ele está nesse lugar, Deus está nesse lugar, eu sinto a presença de Deus está de forma tão radiante, de forma tão surreal. Sabe, eu tenho certeza que durante essa ministração Deus foi movendo algumas coisas na sua vida, foi apontando direcionamentos na sua vida. Ele foi apontando direcionamentos que você já sabia, Deus já tinha falado, não é novidade para você, é um problema que não é novidade para você, mas você decidiu não obedecer a Deus. O que eu falei não é novidade para você, você já sabe, Deus já falou com você, mas você não obedeceu. Essa noite é só noite de você dar uma resposta para Deus. Deus, eu decido servir com tudo que sou, mas com tudo que tenho. Eu decido servir, Senhor. Eu quero encerrar agora. O pastor já bateu no relógio, esse batidinho no relógio obriga a gente. Eu quero encerrar agora com uma história que eu ouvi essa semana. Uma igreja bem conhecida, não vou citar nome, mas não é universal, tá? Não vou citar nome, não é universal não. A igreja tinha um programa de rádio, está passando por dificuldade para marcar um programa de rádio. E no dia do culto, o pastor falou, gente, nós estamos com muita dificuldade, mas Deus está levantando pessoas aqui para abençoar com essa dificuldade. Um
casalzinho de pessoas que trabalhavam na terra, eles alugavam a terra, plantavam, dividiam metade para eles, a metade para o dono da terra. A senhora olhou para o marido e falou assim: amor, nós precisamos fazer alguma coisa. O marido falou: nós não temos nada. A senhora falou assim: nós temos o galo. Mas o galo não vale nada. Não, nós temos o galo, vamos dar o nosso galo. A senhora pega o galo, vai na porta do pastor, bate na porta do pastor no outro dia e fala: pastor, o senhor falou que precisa de ajuda para pagar o programa de rádio. Nós não temos nada, mas eu tenho esse galo, toma esse galo. O pastor, ele muito emocionado, pega o galo, gosta, não vai rejeitar, porque você nunca deve rejeitar uma semente, independente da semente que for. O pastor liga para o presidente e fala: presidente, nós estamos com dificuldade, ministrei uma palavra ontem, a única oferta que teve foi de uma senhora, ela trouxe o galo. Esse presidente, ele vai no meio da convenção e fala dessa oferta dessa mulher. As pessoas das convenções se levantavam assim: não, se essa mulher doou, ofertou o galo, nós vamos ofertar. 1 ano de programa da rádio foi pago. Mas esse pastor vai em outra igreja local e fala dessa mulher. E eles vão, alguém fala assim: mas e essa mulher? Como é que ela é? Qual que é o sonho dessa mulher? Olha, o sonho dessa mulher é ter uma geladeira e um fogão. Estou mandando hoje dinheiro bom para uma geladeira e um fogão para essa mulher. Esse homem vai, esse mesmo pastor vai em outra igreja e fala. Aí aqueles empresários fortes da igreja levantam e falam assim: opa, essa mulher ela trabalha, ela aluga terra para trabalhar, não, nós vamos dar a terra. Olha o preço da terra, olharam o preço da terra é X, fizeram a oferta e deram o preço da terra, pagaram, deram a terra para aquela mulher. Outra igreja levanta e fala assim: ela vai precisar de mão de obra para trabalhar, vamos mandar homens para cavar poços. Mandaram homens para cavar poços. Essa notícia vai para o New York Times. O New York Times vai entrevistar essa mulher e a história dela percorre o mundo inteiro. Sabe por quê? Um dia ela decidiu servir com tudo que tinha. Aleluia. Decida servir com tudo que você tem, mas com tudo que você é. Gostaria que você ficasse sobre os seus pés, para que eu possa encerrar essa noite. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos criados para uma realidade.